outra discussão aí dentro da direita, porque não para, eles não param, todo mundo quer aparecer um pouquinho. Mais uma vez, Paulo Figueiredo contra-atacou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na rede social X. Valdemar havia dito que Figueiredo apenas dá palpite errado sobre a campanha do Flávio e Paulo resolveu postar o seguinte. Coloca aí na tela, produção, o tweet do Figueiredo, mas pode colocar, eu vou ter que ler aqui, tá, gente? Obrigada. Ele chama o Valdemar de Gagá Delmar. Sobre Gagá Delmar. No ano passado, quando a Magnitsky estava em vigor, este oportunista me ligou, cheio de amores e sorrisos, ao lado de um deputado do PL, amigo nosso, pedindo para ser recebido pelo governo americano para negociar algum acordo caracu envolvendo anistia. Eu achei graça e declinei. Ele ficou revoltadinho desde então. Está acostumado com os políticos do PL que o chamam de Gagá de forma quase unânime pelas costas, mas na frente são obrigados a fingir que o respeitam. Afinal, ele é o dono do partido. Eu digo na cara dele. Está mais senil do que o Joe Biden. Até na redação da Globo News ele é piada e suas entrevistas são usadas apenas para desgastar o Flávio pela certeza de gafes. Mais importante do que os Bolsonaro terem o partido deles é aprovar uma legislação que permita candidaturas independentes. Estes caciques corruptos precisam perder estes feudos. Tá aí o Figueiredo criticando o Valdemar Costa Neto. Feio, né? Feio dentro da direita esse tipo de discussão, mesmo que o Paulo Figueiredo não tenha cargo nenhum e que seja ali apenas um aliado do Flávio. É muito feio esse tipo de discussão e feia também a forma como ele chama o Valdemar, independentemente dos dois não serem aliados, não serem amigos ou não trocarem nenhuma figurinha, não precisava tratá-lo assim. O Paulo Figueiredo é um machista e um etarista, né? Cada vez mais ele vai agregando coisas desabonadoras para o currículo dele. Daqui a pouco também, né, vai aparecer o nome dele nas pesquisas presidenciais, né? Porque a gente fala tanto do Paulo Figueiredo, que não é ninguém, né? E que fica tentando aí interferir no processo eleitoral e não se apresenta, né? Poderia ser candidato, né? Alguma coisa assim, e participar do processo eleitoral de uma forma como outros aí se colocam, né? Então, é muito ruim mesmo, é mais uma crise para a campanha do Flávio, que é uma acusação contra o presidente do partido, né, em que o Flávio está errado. O que o deputado Zé Trovão disse é que ele foi eleito por ele, não pelo partido, né? Pode até ser, ele tem lá um nome, né? O brasileiro acaba votando numa pessoa, mas sem um partido ele não pode ser eleito e os votos vão para o partido. Não existe candidatura independente. Não existe candidatura independente. Quando você vota no partido, mesmo que você esteja votando no nome do partido. Aquilo vai tudo para o partido, tem uma soma ali eleitoral, que até hoje eu não sei explicar, Ninguém 20 sabe. anos na política, e a partir dessa soma que o partido fez, que ele passa ali uma cláusula de barreira, que as pessoas são eleitas, né? Então, que o deputado falou, olha, eu não sigo o partido, eu sigo a minha própria cabeça. Isso está errado, é um dos problemas do Brasil, porque os partidos que deveriam, né, ter uma ideologia, sim, né, sim. Atuarem de uma forma conjunta para que possam ser fortes e politicamente fazerem as mudanças que o partido considera necessário para o país. Então, o Paulo Figueiredo, mais uma, né, dele tem sido aí a campanha da direita, na verdade, Neila. Você vê que o Lula tá jogando parado, né? Sim. Tá lá esperando a bola tá só. No pezinho dele. Tá ali naquele gol sozinho ali e o resto do time tá se embolando ali do outro lado, o time com ele mesmo, né? Eles não estão jogando contra a esquerda, eles estão jogando entre Contra eles mesmos e é sempre um jogo de muito ataque, né? Um jogo que desgasta cada vez mais. Então ele está dando mais visibilidade para as questões envolvendo o Valdemar, que é do PL. Então, isso acaba fazendo com que não se saia dessa lama, né, que a direita se encontra, e com isso eles vão dar a eleição para o Lula facilmente. Sabe que o Zé Trovão, o deputado, citou uma questão das pesquisas eleitorais que eu ia até comentar com você antes da gente entrevistá-lo, que é o residual.
A terceira via, que é o Zema, o Caiado, o Renan, eles obviamente pontuam ali 3, 2, 4%. E aí o deputado Zé Trovão disse o seguinte: olha, se a gente somar o percentual desses candidatos e levar 80% desses votos para o Flávio Bolsonaro, o Flávio ganha as eleições. O problema é saber se esses eleitores vão votar no segundo turno, esses caras que votaram, né, na terceira via vão levar esse voto para o Flávio Bolsonaro. Se de fato essas pessoas que votaram nos candidatos da terceira via vão votar no Flávio Bolsonaro. Você tem toda a razão. Não é uma transferência de voto automática. Sim. Você pode até dizer, mas o eleitor do Renan é óbvio que é um eleitor de direita, vai votar no Flávio. Eu tenho desconfiança. Muito provavelmente esse eleitor pode ir para um voto nulo, né, para um voto em branco, porque toda a campanha do Renan é voltada ali para atacar e desgastar o Flávio Bolsonaro. Pode ser que no segundo turno todos se unam e digam, bom, agora vamos zerar o jogo e a partir de agora é uma eleição para derrotar o Lula. Pode ser também que isso ocorra. Então tem muitas variantes aí, né? Não dá para somar esses votos e dizer no preto e no branco que eles são votos, né, do Flávio Bolsonaro. É claro que o Flávio se beneficia e a campanha da direita a gente vai ver muito focada nisso. Eu sou o candidato que pode derrotar o Lula no segundo turno. O Caiado já tem falado nisso, o Flávio também vai falar e o Renan também vai dizer. Então o eleitor vai ter que escolher quem que ele quer que derrote o Lula no segundo turno. Esse é um pouco do mote, né, que a direita vai trazer para suas campanhas. O fato é que eles não param de brigar e está ficando cansativo. E quando o eleitor se cansa, ele vai buscar outro caminho, né? Eu acho que o deputado Zé Trovão, ele faz um discurso que está faltando na campanha do Flávio. Ele faz uma defesa das medidas adotadas no governo Bolsonaro. Faz um contraponto ao que o governo fez, Bolsonaro, e o que o governo Lula está fazendo. Segundo ele, é um retrocesso de um governo para o outro. Então, esse é o tipo de discurso, Neila, que não cansa. Esse é o tipo de discurso que aquele eleitor que quer votar no Bolsonaro, ele fala, é isso. É isso que eu quero. É por isso que eu votei no Bolsonaro. O problema é que a campanha do Flávio não está comunicando isso. A campanha do Flávio está vindo por uma coisa mais agressiva, que não combina com o personagem Flávio, não convence o Flávio. Falando dessa forma, aquilo não é o Flávio. E as pessoas sabem muito bem, né? Elas entendem, interpretam as pessoas. Então, o Zé Trovão já dá uma aula lá para a campanha do Flávio de como... porque tem muita coisa que ele falou que a gente nem lembrava mais, né? A questão das estatais realmente é um problema. O Lula está quebrando os Correios. Sim. Né? E no governo do Jair Bolsonaro, ele conseguiu recuperar as estatais. Então, são questões que o Bolsonaro pode apresentar como diferenças de um governo para o outro, que são reconhecidas, inclusive, por pessoas que não são bolsonaristas, né? E a gente sabe, o mercado financeiro não quer o Lula. O mercado financeiro quer a derrota do Lula. Se o Lula ganhar as eleições, o dólar vai disparar. O seu adversário, o dólar, vai cair, porque eles acham que as medidas do Lula não são medidas boas para o crescimento do país. As pessoas estão tirando o dinheiro do país cada vez mais. Há um fluxo financeiro. Quando isso ocorre, que as pessoas não confiam de colocar o seu dinheiro aqui dentro. Sim. Então, são coisas que o Flávio precisa trazer para a campanha, porque você tem um governo mal avaliado e o candidato à oposição está conseguindo perder. Então, realmente, é um cálculo inimaginável. Como eu já disse, o Flávio tem chance de reverter? Tem, porque tem muita gente indecisa, mas precisa acertar na campanha. E o Flávio, já ouvi de alguns governadores, precisa estudar o Brasil. Ele precisa estar preparado para falar de economia, segurança pública, de todos esses assuntos, porque o país quer alguém que esteja preparado e ciente dos problemas que tem para enfrentar, né? Veja que ele estava crescendo quando ele começou com o discurso do Bolsonaro moderado. E agora inverteram a campanha dele, conseguiu inverter para um Bolsonaro agressivo. E não é isso que a gente quer, não é isso que o Brasil quer. A gente quer o Flávio moderado, porque ele não é o Jair. E é isso que a Faria Lima quer, é isso que o mercado financeiro quer, é um Bolsonaro moderado, um Bolsonaro que entenda, que estude e que apresente um projeto. Inclusive, Andresa, eu lembrei aqui ontem que o Flávio disse que seria o primeiro candidato que apresentaria um projeto de governo. Já era para ter apresentado.
E aí ele foi questionado, ele disse, não, ainda está muito cedo, ninguém está falando sobre isso, eu vou deixar isso para depois. E deixou para depois, o que foi um erro. Se ele tivesse tratado de qualquer questão do plano de governo dele, talvez ele tivesse ganhado. Estivéssemos falando disso, né? Exatamente. E não das polêmicas ali. Talvez. Quem está fazendo. O entorno do Flávio também abandonou a campanha. Sim. Né? Você precisa ter um grupo de pessoas que vá desenhar as suas propostas para o país. Né? Depois, claro, o candidato vai participando, vai dar um pitaco aqui, dar um pitaco lá, e diz, olha, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Você tem esse grupo de pessoas, né, que colocam isso no papel. O Paulo Figueiredo é um deles, principalmente nessa questão internacional. O problema é que esse grupo de pessoas está indo embora, está apagando a luz. E diz o seguinte, só estou aqui até agora porque eu quero derrotar o Lula, e não porque eu gosto do Flávio. Então, quando você tem esse sentimento, é muito fácil você falar, não aguento mais e estou saindo. Por isso que eu falei da Daniela. Daniela, quando vai para essas conversas com o mercado financeiro, ela conversa, quem que é o mercado financeiro? São bancos, né, principalmente, são plataformas de investimento. As pessoas saem encantadas com o discurso dela. Ela tem um discurso liberal, que é menos intervencionista nas questões, né, do país do que um governo de esquerda, né, que é um governo que acredita que você tem que o Estado tem que intervir. E esse discurso dela encanta as pessoas. Né? Então, ela está conseguindo, de alguma forma, abrir ali um caminho para o Flávio Bolsonaro. Agora, a campanha realmente precisa deixar de patinar. O Lula também não está apresentando nada, todo mundo tem razão. Só que o Lula tem a máquina pública. E apresentou né? os projetos. E o Lula está, então, usando descaradamente a máquina pública para conseguir reverter em voto. Eu até fiz uma coluna essa semana provocando um debate no país, sem falsa modéstia, porque a gente está no maior veículo de comunicação do país hoje, né? Neila, a gente tem aqui bilhões de pessoas que acompanham o Metrópolis, então dá para eu dizer que eu estou ali provocando um debate que é com relação a uma regra da desincompatibilização. Sim. Né? Essa regra foi criada, ela está na Constituição, e ela diz o seguinte, para você que está ocupando um determinado cargo, então vamos personalizar para ficar mais fácil. O Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo. Se ele quisesse ser candidato à presidência da República, em abril deste ano, ou seja, ainda faltando meses para terminar o mandato para o qual foi eleito, ele teria que renunciar ao mandato. Se ele perdesse a eleição em outubro, ele estava fora, né, da política, digamos assim, de cargo partidário, de cargo público. Na medida em que esta regra foi feita, se disse o seguinte, não, essa regra foi feita para que a pessoa não use o cargo que ela ocupa para conseguir ganhar um novo mandato em outro cargo. Então, o Tarcísio, no mandato, teoricamente, usaria ali todas as inaugurações, tudo que ele fosse, para conseguir se projetar para uma nova eleição. Ok, muito bonito. Só que, e quando você é candidato à reeleição? Você disputa no cargo. Então, o Lula é candidato à reeleição e está usando a máquina descaradamente para conseguir se perpetuar no poder por mais 4 anos. Só que a pessoa que é governador e quer disputar um cargo para presidente, ela não pode. Porque aí ela vai usar o cargo. Então, assim, não tem lógica isso. Essa regra está aí há tanto tempo que ninguém questiona. Então, o que essa regra faz? Eu estou citando o Tarcísio, mas tem 9 governadores, pelo menos, Neila, no país. Aí eu estou falando de governo, mas tem outros cargos que também precisariam se desincompatibilizar, que não podem apresentar os seus nomes para a presidência da República, porque estão impedidos pela lei. Então, poderia ter um cardápio maior de opções para o eleitor, porque neste momento, eu estou avaliando, talvez eu saia então para a presidência, eu não vou mais sair para a reeleição, poderia ser feito esse cálculo político. Sim. Mas não pode, porque tem uma regra muito impeditiva, que é prazo de filiação partidária. Você tem prazo para desincompatibilização, você tem prazo para entrega de obras. Aí sim, o Lula estava dizendo que é uma grande palhaçada você ter prazo para entregar a obra em ano eleitoral, aí eu discordo do presidente. Isso sim é usar a máquina. Então, o presidente Lula quer que acabe com a regra para que ele possa entregar a obra na semana da eleição. Aí você está usando a máquina, mas você não poder disputar a eleição, para mim, já é uma medida que deveria ser revista pelo Congresso, diante, inclusive, desse cenário de polarização que o país vive. Sabe de quem eu queria falar? Que eu ia falar durante a questão da pesquisa